Aí aqui é a segunda fase de treinamento. Então, lembra, a oração é a primeira, mais constante. Agora a gente está exatamente aqui na segunda fase. Porque a gente precisa do estudo que vamos levar o evangelho e pregai. Pregai o quê? Qualquer coisa? Não. Pregai o evangelho. E por mais que a gente, muitos, né, cresça, e a gente cresce na igreja, se a gente não estuda qual é a mensagem da salvação, a gente não sabe a mensagem. Então a gente leu muito, a gente pegou, eu até coloquei aqui, né, estudos teológicos, bíblicos e apologéticos. Teológico, nossa, tem esse nome, mas teológico é Theo, Deus, lógico, estudo. Então é estudar Deus. Existem muitas teologias de outras religiões, só que como conhecer a Deus, né? Por isso que o homem cria as religiões, só que Deus se revela. Então eu não posso criar Deus. Então teologia é estudar o Deus da Bíblia, estudar o Deus da palavra. Que então por isso que é bíblico. E aí eu não sei se vocês viram as nossas reuniões, a gente passou por todos esses assuntos. Alguns aqui no final a gente ainda vai passar, mas a gente, por causa, né, dos estudos para pregar o evangelho muçulmano, passamos pela Trindade, falamos do Pai, do Filho, do Espírito Santo, falamos na Bíblia, a gente colocou todos os versículos, né? Todos não, bastante versículos de como que um único Deus ele se manifesta em três pessoas. Então pegamos versículos do Pai se comunicando com o Filho, do Filho se comunicando com o Pai, do Espírito Santo. Então a gente estudou a Trindade, que é a declaração de fé, na verdade, né, do Sky Center. Estudamos a natureza de Deus. No comecinho a gente falou, o muçulmano não crê em Jesus, Jesus Deus, e alguns não creem que Jesus era carne, mas Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então a gente estudou a natureza de Deus. Exatamente aqui a gente estudou a santidade de Deus, né? Da justiça. Então a gente vai levar o evangelho. A gente passou por todas essas partes aqui. Eu acho só importante citar que alguns entraram. Toda vez que a gente vai levar o evangelho, a gente leva a salvação porque a ira de Deus era sobre o pecador. Então, quando a gente não conhece a justiça de Deus que nos condenaria, a gente não pode, não entende como pregar o evangelho, porque não tem o porquê de ser salvo. Então, a gente estudou aqui queda do homem, profetas do Antigo Testamento, aqui cristologia que a gente estudou, morte e ressurreição de Cristo, salvação pela graça, novo nascimento, arrependimento, falta a gente passar a santificação, formação da Bíblia, a gente já estudou, só que é algo que a gente vai se aprofundar, que vai vir até outras pessoas que vão ajudar a gente nessa questão do estudo da formação da Bíblia. Aqui, história da igreja, a grande comissão, a gente ainda tem que passar a importância da oração e como orar, julgamento final, salvação e condenação. Esse é o estudo que a gente tem que ter no Sky Center para saber a mensagem do Evangelho. Aí aqui é o estudo que faz parte, que a gente está exatamente aqui, que é a escrita da carta. A gente já passou tudo isso aqui. Falta algumas coisinhas, né, como santificação, que a gente vai estudar, principalmente a gente vai ganhar o povo, então veio o fruto do Espírito, e agora? Convertida, aí ele nasceu de novo, e agora? Como é a caminhada da fé? Só que a gente está aqui, ó, escrita das cartas, que a gente sabe pregar o evangelho, estudou. Então é por isso que mesmo que a gente ainda tenha dificuldades, e eu gosto de falar isso, até eu e a Cássia conversamos bastante hoje, né? Muitas pessoas tinham essa dificuldade de escrever a carta, outras ainda têm. Só que quando vocês começaram tanto a participar das reuniões, teve pessoas que nem vieram, a primeira veio eu, Fábio, que escreveu a carta e apresentou. Depois foi a Ítala, depois a Mariduína, Socorro. Quando as pessoas apresentaram as cartas, ajudou, porque vocês viram que eram pessoas que também tiveram as mesmas dificuldades. Ah, a Socorro vem aqui, ela falou, gente, eu tive que orar e orar, porque não saía essa carta, não saía. Então, vocês viram que a gente avançou demais. Pessoas que não escreveram, até aí a Poliana, não, eu não, não vou apresentar. Eu falei, mas lê, Poliana explica, ela veio, ela leu. Então, são coisas que a gente vai indo, e quando a gente vê, a gente já fez, porque passamos por essas fases, sabe? Não as reuniões, por isso que eu falo, participe das reuniões, se não conseguir, assista. Todo mundo está fazendo uma descrição de um vídeo. Eu fui distribuindo, porque a gente vai montar o site, e toda a nossa reunião a gente vai juntar, porque faz parte do estudo para vocês passarem aqui. Então, quem está participando, está escrevendo as cartas. A gente vai falar também depois, a Casa está na administração comigo, a gente vai liberar uma carta modelo, que a gente vai explicar depois, que é uma carta guia. Então, pessoas que falaram para mim, né, que muitos falam no privado, que não está conseguindo escrever, que tem dificuldade. Então, vai ser uma carta guia, assim, para colocar uns pontos, né, que você pode tratar, que você pode abordar. Deixa eu ver aqui.
E aqui, revisão das cartas. Então, além da gente escrever, maioria todos me mandaram, né? Então, a gente já fez essa revisão. Então, você escreve. E como a gente tem essa preocupação, né? Porque Jesus, ele quando levou, ele falou de outra coisa? Não, ele falou da palavra. E ele é a própria palavra, né? E você vê que Jesus, ele levava o evangelho, que é a palavra para a salvação. Se não tiver a palavra na carta, não é uma obra em vão, porque é só pelo ouvir e ouvir da palavra que ele crê e crê em Jesus. Então, por isso que a gente faz essa revisão, para que não seja uma obra em vão, que as pessoas vão compartilhar, mas não é verdadeiramente o evangelho. Aí a gente tem a parte da escrita, da revisão e da apresentação, que aí o missionário que escreveu a carta vem aqui e apresenta. Muito bom, né? A gente teve bastante já. Aí a gente passa pela, essa é a terceira fase que vamos inaugurar, terceira fase do estudo, porque o estudo é a segunda, né? Oração, estudo. Agora a gente está no estudo mais étnico e religioso, que é o quê? O religioso a gente já está tendo, já teve, que é o islamismo. A gente estudou como falar com o povo muçulmano, o que os muçulmanos creem. Então teve dois vídeos que foi assim, cultura e informação do islamismo. O paquistanês, ele foi lá e falou, ele comunicou quais que são até o dia a dia, né? A gente assistiu os vídeos e vimos as barreiras que tem para levar o evangelho ao islamismo, ao povo muçulmano. Então, estudamos a religião do povo, eu coloquei entre parênteses, né? Se fosse outro povo, o povo de Mianmar, da China, daqui da China mudou um pouco, né? Povo de Mianmar, Camboja, budismo, hinduísmo, é a Índia, religiões étnicas, é a África, tem os povos também da Ásia Central, que é étnicas. Então, faz parte desse estudo aqui, já passamos pelo bíblico teológico, então temos o estudo étnico e religioso. Aí o religioso em si é aquilo que a gente começou, e a gente vai começar agora a focar mais aqui, né? Que é o site Joshua Project. Eu vou mostrar para vocês, até a Sara já entrou. Sara, boa noite. Eu falei para a Sara, né? Ela entrou numa reunião que a gente teve sobre como a gente vai distribuir alguns assuntos que a gente está fazendo, distribuir umas questões do treinamento. Então, a Cássia está me ajudando, ela está na parte tanto de pessoas, a gente vai mandar umas coisas para vocês, né? Porque a gente quer que a gente seja unido, que a gente entenda as nossas dificuldades. E tem a parte que também a gente precisa de ajuda nos estudos. Então, como eu estava dando até agora toda essa parte do estudo teológico, eu não tenho, às vezes, como me especializar na questão de formação da Bíblia. Por exemplo, eu passei para vocês, de modo geral, trouxe uns materiais que eu até fiz do curso de teologia, só que vai ter pessoas que vão trazer para você aqui. Então, semana que vem vai trazer o Damasceno, ele faz bastante coisa, lives, ele que fez a live junto comigo, né? O Biscay Center em si. Boa noite, Jonatas. Jonatas entrou aqui, a grande comissão. Então, vai ter pessoas que vão trazer alguns assuntos pontuais, né? E aí eu falei com a Sara também que a gente está precisando de pesquisadores para nos ajudar, porque vai ser só um povo. Então, basicamente, eu vou conseguir trazer para vocês, mas às vezes uma outra questão cultural, a gente tem outras pessoas para trazer para vocês. Então, eu não quero que vocês sintam esse peso, porque quem está como missionário, que continue missionário. Mas se você consegue fazer uma coisa assim no treinamento em si para passar para a gente estudando, já é bom. E aí, por isso que eu falei do Joshua Project, eu vou ensinar vocês como pesquisar e achar um povo. Esse site Joshua Project é ótimo, você abre ele, tem um mapa inteiro, e você clica no país, você digita ou por língua ou por povo, e consegue entender sobre esse povo, né? Qual o nome dele, qual a cultura, coloquei aqui o mapa, até a Tainara vai apresentar a carta, ela gosta muito de mapa. Eu até estou pensando em ela ajudar aqui nessa parte. O mapa, porque a gente precisa pregar o evangelho, mesmo que seja pela internet, nós vamos pesquisar muito localização. Então, a gente vai compartilhar pelo Instagram, através do Facebook. Não sei se vocês viram, se eu pesquisar Avenida Paulista no Instagram e colocar o local, eu conheço todo mundo que já passou por lá, que acabou de passar na Avenida Paulista. É a mesma coisa, vamos pregar ao povo nigeriano, colocamos e vamos entender quais locais aquele povo Hausa está mais, porque a gente vai ter uma estratégia de como colocar lá a localização e começar a enviar, né? Comentar nas fotos, buscar o povo. Então, a gente precisa desse estudo ao povo específico. E o treinamento de 2022 é o povo Hausa. Então, vai ser passando pelo mapa, pelo idioma, pela etnia. Então, vocês sabem, né, que mapa é localização. O idioma é a língua. Falam inglês, assim, totalmente fluente, então a gente é seguro. Mas se a gente quiser
por questão mais de afinidade, proximidade. Eu sei que o povo da Nigéria fala inglês, mas quando eu falo Kale, Baoni, Shoapá, que é em Yoruba, Kale, boa tarde, Baoni, tudo bem, Shoapá. Gente, eles ficam numa alegria que eu sei uma coisa da língua deles. É que nem quando o indiano vem e ele fala, oi, minha amiga, boa tarde. E aí você vê que ele fala a nossa língua e entra no nosso coração, sabe aquele negócio? Nossa, a minha língua que eu uso na minha casa. Essa que é a questão. Hausa usa inglês para o cotidiano inteiro, falam inglês, mas entre os mais próximos, entre amigos, entre a sua casa em si, eles falam o idioma Hausa. Então, a gente passar por algum estudo, por comunicação básica, só um oi, assim, Hausa, já conseguimos, assim, ganhar até o, né? Nossa, você fez esse trabalho, então uma carta, então eu vou ler. Eles abrem o coração. A etnia quer estudar, né, como o povo vive. Então, Jesus é sábio. Jesus, quando ele foi lá e começou a falar com aquele povo, ele usou, vocês plantam muito. Aí ele, o reino de Deus é uma semente que cresce e ela dá muitos frutos. Então, a gente vê que, como a gente conhece a sociedade, como eles vivem, a gente tem uma sabedoria em falar diretamente para o que eles entendem, né? Para o que eles conhecem. Aqui a cultura também junta um pouco com a etnia. Recursos evangelísticos, que é a parte que a gente está introduzindo agora. Eu vou passar para vocês recursos evangelísticos na língua Hausa, vocês vão escutar os louvores, vão escutar vídeos que são os filmes, séries. Eu posso passar tudo porque está no site Joshua Project, não é difícil, como a gente. Isso que eu falei, temos os recursos para evangelizar. Temos muitos. Aí aqui os ministérios eu abordei porque também no site do Oxa Project tem lá ministérios, que são as igrejas, ministérios que trabalham naquelas regiões. Então a gente vai alcançar o povo e vai juntar eles com aquelas pessoas. Então não vai ser algo que a gente vai fazer e não sabe para onde vai. A gente consegue ter essa estrutura. E isso que é muito bom que a gente vai ver aqui nessa parte. E como buscar o povo nas redes sociais, eu já falei mais ou menos, né, de forma estratégica, por isso que a gente precisa ver o mapa, de forma estratégica, que rede social eles usam, e a igreja entre esse povo, que a gente, como ministérios, vamos entender como a igreja vive na região, então a Nigéria como um todo, se vocês forem ver o Portas Abertas, esse ano vai ser Oeste Africano, que a Nigéria é o país que mais morre cristão. Não é o primeiro em perseguição. A perseguição é Afeganistão, depois Coreia do Norte, mas eu estou falando de morte, que morte por causa do cristianismo. Então tem várias perseguições, né? Perseguição, que nem a Coreia do Norte, é muito forte. Na Nigéria é muito forte também, mas a questão é que eles têm ainda 50% da população cristã. Então é fogo, sabe? É 50% cristão e 50% muçulmano. E a gente vai conhecer as dificuldades da igreja, vai conhecer a igreja de lá. Isso vai nos preparar, porque a gente vai juntar os novos, aqueles que a gente ganhou para Jesus, com a igreja. Então a gente tem que passar por essa fase. Aqui eu coloquei, faz parte do estudo também a tradução. E a tradução, não precisa ficar preocupados, por quê? Porque a tradução sempre vai ter alguém que vai nos ajudar. Então a gente está nas orações com o povo e geralmente tem um tradutor. Eu estou traduzindo, quando não dá, eu peço para a Rebeca, quando não dá, mas a gente vai ter. Faz parte do estudo tradutor, tradutor de cartas, escrita, áudio e audiovisual. Para a gente ter uma estrutura, eu vou ensinar para vocês como traduz para uma língua que você não conhece, que você nunca viu. Eu falo disso porque eu fiz com Mianmar. Não sei até hoje falar com Mianmar, mas com o trabalho eu consegui entender como traduz do Google e a gente usa o Google mesmo, sabe? Mesmo que fique bem diferente, a gente trabalha como a gente escreve para que a mensagem a gente consiga traduzir para inúmeras línguas. Então eu vou dar essa abordagem. Aqui eu coloquei tradutor rede SkySeed. A gente ainda vai passar aqui, mas quando a gente for postar nas redes sociais, quando a gente for pregar, eu vou passar aqui nos nossos estudos uma comunicação básica em inglês, que é uma comunicação de vocês saberem como falar, né? Se introduzir, hello, como você está, where are you from, da onde que você é, alguns versículos também. Não sei se vocês viram, mas eu comecei a gravar versículos de Jesus, Filho de Deus, e de profetas em inglês. Então, eu vou passar uma comunicação básica para vocês de de uma coisa que entrou aqui. Boa noite, Wagner. Essa comunicação básica de se introduzir, apresentar uma comunicação de leitura de versículos. Então, escolhe os versículos da carta de vocês, que a gente vai ajudar vocês a lerem,
esses versículos em inglês. Como é o povo inglês, né? O povo fala inglês, vocês vão conseguir, gente, porque nem que decore, escute várias vezes, tá escutando no fone e repete no outro. Eu faço isso, não, eu faço isso com outras línguas, quando eu não entende? Eu quero enviar, eu escuto num fone e eu falo por outro. Uma opção, gente. A gente vai ver aqui passar a leitura de versículos, folhetos, e temos a tradução dos testemunhos de salvação. Isso aqui é depois, tá? Mas a tradução a gente vai passar por ela numa fase do estudo. Não vai ficar totalmente, eu tô levando o evangelho, mas eu queria, sabe, esse contato humano de ouvir, de eles ouvirem minha voz. Então, vocês vão ter essa comunicação básica, leitura de versículos, folhetos, e aqui a gente vai falar depois. Aí a gente da tradução vai para isso, não chegamos